Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mais um De Frente com a Anice. Hoje estamos com uma convidada mega especial, a minha xará, doutora Letícia Fagundes. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui envolvida nesse projeto Cuidar de Quem Cuida. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá, doutora Letícia, fala para mim um pouquinho mais do seu trabalho, né, enquanto médica da família. Ou melhor, pode contar toda a sua formação para que as outras pessoas, os outros ouvintes conheçam um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu me formei médica em 2018 pela Universidade de Vassouras. Depois eu atuei como médica do Mais Médico durante um ano em Volta Redonda. Fiz uma pós-graduação na Universidade de Santa Catarina em Medicina de Família. E atualmente eu atuo na Prefeitura de Juiz de Fora, a qual sou concursada e médica de família na zona rural. E estou findando o curso de pós-graduação em psiquiatria. Qual é o verdadeiro trabalho de um médico de família? Como que funciona a captação? Lógico, né? Entendemos que as pessoas vão até o posto, até o UBS, para poder fazer toda aquela triagem para chegar até a senhora. Mas assim, como senhora não, né? Que tô muito nova, né? Mas como assim, como que é o seu trabalho enquanto médica da família? Bom, o médico de família, ele é um médico que cuida de gente. Eu costumo falar que ele vê o paciente como um todo. Dentre isso, a questão psíquica, a questão física, a questão social, ele aborda desde criança, adulto, adolescente, gestante e etc. Ele cuida de um território e naquele território ele cuida de diversas pessoas. Em média, quantos pacientes mês a senhora costuma atender? Em média, eu sou responsável por 3.000 pacientes. Bastante gente para uma É, única região, né? é, bastante. É, o intuito, sabe, doutora, desse quadro de frente com a Anice, a gente quer levar bastante informação para os nossos ouvintes, para clientes, para amigos, para cuidadores, para pessoas que cuidam, que eles sofrem muito com isso. E tem algumas informações que eu gostaria de estar levando a eles, como sistema de internação domiciliar. Como que funciona essa triagem, né? Lógico que a gente sabe que o DID ele tem o critério, né, de avaliação deles próprio, mas assim, através do posto de saúde, como é que funciona? Se eu tenho uma família que precisa, né, quem está ouvindo em casa, de repente está com um familiar, que está numa situação mais debilitada, mais acamado, qual é o passo que ele tem que fazer para poder conseguir essa internação domiciliar e geralmente quais benefícios é oferecido? Então, como que funciona? Na verdade, primeiramente, se você tem um paciente acamado em domicílio, geralmente essa demanda ela é feita pelo agente de saúde. O agente de saúde ele pede uma visita domiciliar ou o próprio paciente também pode conversar com o médico. O médico vai até a casa desse paciente e faz uma avaliação. Dependendo dos critérios, ele encaminha para o DID, que é o serviço, é o Departamento de Internação Domiciliar. E através de critérios, eles vão distinguir se o paciente é elegível ou não para aquela modalidade de assistência. Hoje em Juiz de Fora nós temos uma equipe boa, sabe? Uma equipe muito técnica e que tem um trabalho muito legal junto com a atenção primária e o DID de corroborar com o cuidado daquela família. E dentro do DID, geralmente tem uma equipe multidisciplinar com assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, psicólogo, que fazem esse trabalho de acordo com a demanda do paciente. Eles atendem pacientes acamados, pacientes paliativos, dentre outros que podem dar suporte. E o que pouca gente sabe também, que o Didi ele também disponibiliza até concentrador de oxigênio, né? O próprio cilindro de oxigênio.
Então, o DID ele disponibiliza sim oxigênio, todo o aparato que é necessário para aquele paciente que está dentro do critério, que foi elegível para sua assistência. Outro ponto também que muito poucas pessoas sabem é a questão de pacientes que necessitam de fralda, de alimentação, dietas interais, né? No caso, tanto para sonda gastro, tanto no caso de sonda naso, né? De alimentação, que as pessoas têm o direito. Então, nesse caso, é através do médico da família ou médico de família que faz essa prescrição, que faz esse laudo para ele ter acesso a esse tipo de benefício. Sim, o que que acontece? O médico de família, ele sempre vai ser o médico daquela família, daquele paciente. Sim, Então, não significa que eu encaminhar para o DID, significa que a partir daí é o DID que consegue tudo. Não. Na verdade, é um trabalho em conjunto. Então, o familiar ele pode pedir tanto ao médico do posto de saúde quanto o médico do DID. Geralmente, nós da medicina de família, nós providenciamos esse laudo de fraldas, o laudo falando que esse paciente é acamado e muitas vezes impossibilitado de receber algum benefício. Então, nós podemos fazer esse suporte, sim. As receitas que nós fazemos, que muitos remédios dão na farmácia popular, essa orientação pode ser feita por nós da medicina de família também. e tem muitas famílias que às vezes passam um aperto desnecessário por falta de informação, né, doutora Letícia? Por não ter o acesso correto, a Exatamente. informação correta, que assim que é tão simples, é conversar com a gente, é conversar com o médico da família, o médico que está no posto, né, para poder ter esse direcionamento, até para diminuir o custo, né, as despesas que tem em casa, porque despesa para lidar com um paciente acamado não é fácil, né? Sim, com certeza. Existem vários benefícios, né? Inclusive, a pessoa que usa o oxigênio, ela pode conversar na CEMIG, falando que faz o uso contínuo do oxigênio, que gasta mais luz. Então, isso daí é possível. Essa assistência, geralmente, quem faz é o Serviço de Assistência Social Sim. também. Um local muito importante é o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social. Lá eles têm essas orientações de como que faz para o paciente conseguir certos benefícios, né, laudos e etc, para que possa desvencilhar a família de possíveis gastos, né? Vemos hoje, então, que o trabalho do agente de saúde, às vezes tão pouco valorizado, né? Ele acaba sendo a ponte entre a família e o médico do posto de saúde, né? Porque a gente precisa da capitalização correta, da informação correta, e vemos que eles conhecem, basicamente, conheço alguns agentes de saúde, algumas agentes de saúde são amigas pessoais minhas, e eles sabem nome, sobrenome, sabem de toda a questão todinha daquele familiar para poder levar de forma correta para o médico. Com certeza, né? A medicina de família, o posto de saúde da família, ele é composto por uma equipe multidisciplinar, né? Você tem o agente de saúde, o técnico, o médico, o enfermeiro, o recepcionista, e todos são fundamentais para o bom funcionamento. E a base da medicina de família é, sem dúvidas, o agente de saúde, que vai levar todas as demandas necessárias para o médico, para o enfermeiro ou para que a equipe possa atuar de certa maneira para ajudar aquela família. Seria bom se nos postos de saúde, como a senhora falou que está acabando uma especialização, a senhora não, falou que está acabando uma especialização em psiquiatria, que nos postos de saúde na UBS tivesse um atendimento também psicológico, diferente de psiquiatria, né, acompanhamento Uhum. psiquiátrico, mas psicológico para auxiliar essas famílias que têm uma demanda grande com os seus familiares, né, principalmente os paliativos. Seria muito importante que dentro da atenção primária à saúde existisse um suporte, sim, de equipe multidisciplinar, né? Nós não trabalhamos sozinhos, então existe sim uma demanda para psicologia, existe uma demanda para serviço social. Então, com certeza, é fundamental e importante demais um suporte psicológico para essas pessoas. Nós vemos o trabalho, né? Estávamos conversando ainda há pouco, pessoal, que a gente estava falando do amor
das pessoas pela profissão, citamos algumas UPAs aqui, assim, que a gente fica encantado, apaixonado com o trabalho com a atenção de cada profissional. E isso faz toda a diferença, principalmente para aquele que está pedindo ajuda, né? Sim, com certeza. O paciente ali, ele tem um sofrimento, mas o cuidador, ele também tem um sofrimento. Muitas vezes ele tem um sofrimento até físico, psíquico, emocional e social. Por que emocional? Porque a vida dele pode ser que mudou de uma hora para outra, né? Sim. Tem muitas comorbidades que às vezes são agudas. Então, assim, você tinha um parente ali que era rígido e, por algum motivo, um exemplo, um acidente vascular, deixou o seu paciente, o seu parente ali acamado. Então, ele vai ter que mudar a sua vida, ele vai ter um sofrimento emocional, e a partir daí ele pode ter um sofrimento físico, né? Quem cuida, porque muitas vezes existe, né? Só de você deslocar o paciente, de você pegar, muitas vezes os pacientes, o cuidador ele queixa de lombalgia, né? De dores articulares. Precisaria de uma orientação ali da melhor forma de como pegar, como manusear aquele paciente, seria interessante. Outra coisa, um sofrimento econômico. Muitos abrem mão, às vezes, de uma vida profissional para Sim. cuidar de um terceiro, de uma pessoa que é dependente, né? Então, também tem o sofrimento econômico. Então, e o sofrimento social. Muitas vezes a pessoa ela deixa de passear, de fazer uma viagem, porque tem ali que cuidar de uma pessoa e ela cria uma responsabilidade para ela, né? Mas é importante a gente trabalhar isso com a família, porque o próprio paciente, ele não pode se sentir um peso para aquele cuidador. Então, esse trabalho, ele tem que ser feito de uma maneira com todos, sabe? Eu costumo falar que a gente não pode focar única e exclusivamente no doente acamado, mas sim na família como um todo. Verdade. Desse ponto, o que eu mais vejo, o que eu mais ouço, sabe? São queixas de famílias. Ah, eu faço tudo sozinho. Ah, tem 10 irmãos, só eu cuido. Quando chegam para a senhora lá na. Não tem como, é senhora, acabou. É princípio de educação de vó. Fica à É vontade. desse jeito. Então, assim, não tem como não fazer até uma repetição, né, de perguntas por conta do tema. Quando eles chegam assim no posto de saúde, eu acredito que possa acontecer até com uma certa frequência, de fazer a avaliação no paciente, de repente você identificar, ter aquele olhar clínico mesmo, que quem está acompanhando ele está com uma exaustão muito grande, fazer algum encaminhamento diferenciado, uma avaliação, para que aquele familiar também seja assistido de uma certa forma? Sem dúvidas, o que que acontece? Isso é uma particularidade até minha, que eu acho que isso deveria realmente disseminar. Eu acho que o profissional ali, ele tem que ter empatia, sabe? Lógico, as visitas domiciliares, elas são voltadas para o paciente acamado, mas aquele cuidador, muitas vezes, ele não tem tempo de ir no posto de saúde, de ir numa demanda espontânea de manhã, 7 horas da manhã, então ele muitas vezes ele fica sem tempo para consultar, para cuidar de si mesmo. Então, eu sempre faço a visita domiciliar e pergunto se o cuidador está precisando de alguma coisa, aproveito aquela oportunidade, né? Já reservo na minha agenda o cuidado daquela família ali como um todo. Que é o mais importante, né? Exatamente. Outra coisa também, doutora, não é a minha área, não é a sua área, mas é algo que a gente sabe também que poucas pessoas sabem que pessoas que estão com pacientes com comorbidades, é lógico, a gente tem critérios, né, para isso, a respeito dos 25% no acréscimo dentro do salário da pessoa, dentro do benefício, dentro da aposentadoria, né? O benefício não é para o cuidador, mas para a pessoa que está sendo cuidada. Como a gente estava falando ainda há pouco sobre o sofrimento econômico, né? Isso ajuda e muito, né, doutora? Com certeza, até porque os gastos daquela pessoa também muitas vezes aumenta, né? São remédios, são cremes, são pomadas que às vezes gasta mais. Você tem que dar um certo suporte, né? Às vezes tem que mudar até o colchão da cama. Então, muitas pessoas não têm condição financeira. Então, com certeza esse benefício ele é bem-vindo, né?
Todo acréscimo é válido, né? Sem dúvidas. E vamos para a parte que eu adoro, falando de saúde mental. Antes da senhora começar a falar sobre saúde mental, gente, só para falar com vocês que a doutora Letícia Fagundes, ela é uma das apoiadoras do nosso projeto Cuidando de Quem Cuida, e ela vai ser uma das profissionais que vai estar dando assistência também junto a nós, né? Doutora Letícia, doutor Com Lucas, todo prazer. doutora Ângela Cristina. Então, assim, uma equipe assim, maravilhosa, doutora Paula Assunção, uma gama de pessoas dentro desse projeto Cuidando de Quem Cuida. Então, agora dentro, falando um pouquinho da saúde mental, eu quero que ela fale qual é a perspectiva dela, independente, assim, mesmo dentro e fora do projeto, como você está concluindo, né? A sua graduação que fala, Isso, doutora? A sua isso. graduação em psiquiatria, qual que é a sua perspectiva para atendimento em termos assim de contribuição? Então, eu pretendo crescer muito como pessoa, como profissional, atendendo essas pessoas. Pretendo atender as pessoas mais carentes possíveis, porque eu acho que isso só vem a somar enquanto a gente, como pessoa, como profissional. Eu acredito que vai ser um trabalho maravilhoso. Eu acredito que essas pessoas precisam de cuidado, de carinho, de amor, e elas precisam sair desse sofrimento e se adaptar da melhor maneira possível diante dos seus problemas, né? Os problemas eles sempre vão vir. Eu costumo falar isso, não tem como fugir deles, mas que a gente possa dar um suporte para essas famílias. Eu estou extremamente empolgada com isso. E dentro dos transtornos mentais, qual mais te fascina? Fascina, gente, quando eu falo assim, né? Porque quando a gente estuda algo, a gente tem sempre aquela coisa assim, poxa, isso eu gostei mais, sabe? Qual o tipo de transtorno que te atraiu? Ou se teve alguma situação que te fez com que você entrasse na área de psiquiatria? É até difícil de responder porque eu gosto de vários, né? Mas assim, uns que me chamam mais atenção, que são prevalentes, com certeza é transtorno de ansiedade, a depressão. Mas às vezes o paciente, às vezes ele não chega deprimido essencialmente para a gente, né? Ele chega às vezes com uma irritabilidade, uma insônia aumentada. Então a gente precisa trabalhar muito bem essas questões. Eu pretendo trabalhar criatividades para esses pacientes, para que eles possam ter uma distração, valorizar o autocuidado, o amor próprio, né? Mostrar para ele que precisa tirar um tempo também para ele, porque a vida dele também está passando. Então, igual você falou, às vezes o paciente tem 10 filhos. Por que não dividir um pouco essa função para que esse cuidador possa ter um momento para ele, né, durante a semana? Então, eu acho que a gente trabalhar esse cuidado, esse amor próprio, um tempo para si seria fundamental. Mito, algo que eu gostaria muito de saber se é mito ou verdade, que falam que a pessoa que sofre de depressão ou ansiedade, qualquer transtorno mental, acaba refletindo no corpo também, no corpo físico. Às vezes a pessoa tem uma dor e aquela dor não quer dizer que esteja algo de errado. Aí, exemplificando, um joelho, uma coluna, e faz uma chapa, faz uma tomografia, não acha nada. Tem relação também com transtorno mental? Como pode ter, com uma depressão, aquilo Sem transpor? dúvidas, o sofrimento psíquico, ele influi sim no físico, né? Sem dúvida alguma, pode sim ter algumas manifestações que são decorrentes de um transtorno de humor. Algo que muita pouca gente também identifica, né, doutora? Se eu estiver errada, pode me corrigir, que não é a minha área, não é uma área que eu domino, mas eu lido muito com pacientes de saúde mental. É que nem sempre a pessoa que sofre por depressão, ela é uma pessoa prostrada. Ela é uma pessoa introvertida, pelo contrário. Nós temos e conhecemos diversas pessoas que são depressivas. Eu não sei se tem o grau de depressão, se a senhora quiser explicar, fique à vontade. Mas que são totalmente alegres. Ou, entre aspas, se mostram alegres. Tem esse. Com um pouquinho de bipolaridade, né? Tem aquilo ao extremo, né? Ficam Uhum. bem alegres ou ficam muito tristes. Como que é isso?
Sim, existe sim, né, essa manifestação, né, não é que é um sintoma mascarado, né, mas cada indivíduo, ele transmite a sua doença de maneira individualizada. Às vezes a pessoa, ela tá passando por um sofrimento e ela se apresenta daquela maneira, né? Então, o ideal mesmo é, através de uma consulta, você abordar se existe ali de fato uma depressão ou não. É como se fosse uma capa de proteção que a pessoa usa, seria isso. Sim, sim. Mesmo que inconscientemente seria dessa forma. Muitas vezes ela não tem nenhuma noção de que ela está passando por um transtorno de depressão, né? É difícil, às vezes, ela ter esse insight de que ela está passando por esse momento. Então, precisa realmente dessa avaliação do especialista. Engraçado como nos tempos de hoje as informações estão tão ali, à palma das mãos, e tem gente que ainda fala que é frescura, né? E com esse Uhum. tal de falar que é frescura, tantas vezes estão se perdendo no meio do caminho, né? Exatamente, assim, não é frescura, e isso incorre em vários sofrimentos, né? Muitas vezes a pessoa, ela deixa de fazer algo que ela gostava muito antes, às vezes ela perde um vínculo empregatício, às vezes ela perde um vínculo familiar por conta Sim, do transtorno que ela está passando naquele momento ali, por uma falta de assistência, por uma falta de reconhecer que realmente estava precisando de ajuda, né? Existem preconceitos em sim. relação à psiquiatria. Eu acredito que isso tem até está acabando, né? Graças a Deus, as pessoas estão ficando cada vez mais informadas de que psiquiatra não é médico de louco, não existe isso, né? Mas ainda tem sim um preconceito, e eu acho importante as pessoas se informarem e procurar ajuda, justamente para mudar a qualidade de vida dela, porque muitos que eu trato e pós-tratamento, elas vêm agradecer que tem uma vida normal, sabe? Que consegue fazer tudo que gostava. Existem alternativas hoje, a medicina, graças a Deus, está muito evoluída. Então, existem alternativas para você tirar a pessoa daquele sofrimento psíquico. Basta procurar ajuda, que a gente consegue reverter essa situação. Temos que dosar então muito nossas falas, né? Quando É, vê uma pessoa muito prostrada, muito triste, ah, é frescura, levanta, né? exatamente. Porque quando a pessoa está num grau muito evoluído, tem gente que não consegue nem levantar da cama, tem gente que não consegue nem tomar o próprio banho, É né? É verdade. cuidar da própria higiene. E a pessoa pergunta por que a pessoa está daquela forma, ela não sabe. Com certeza, assim, é você se informar, né? É você procurar não ofender aquela pessoa. Às vezes ela está passando por um momento difícil, né? O ideal é você dar suporte, não você julgar como que aquela pessoa está se comportando, né? Existe um motivo para ela estar daquele jeito, né? Então eu preciso realmente, poxa, dar um suporte, leva ela para uma avaliação, quem sabe um especialista possa ajudar ela, né? E nem todos que estão tristes é uma depressão também, né? A depressão, ela vai muito além de uma tristeza pura e Sim. simplesmente. Então, realmente, eu acho que dar suporte, né? A estrutura familiar, de dar apoio àquele paciente ali e levar ele a um especialista seria o melhor caminho para ver Sim. o que de fato aquela pessoa tem. Como que funciona hoje? Nós sabemos que existem N clínicas de psiquiatria, né, no Brasil inteiro. Antigamente se podia internar, né, uma pessoa em surto psiquiátrico, surto psicótico, a senhora me corrige na palavra adequada, por favor, para fazer o tratamento, né? Antigamente tinha questões de eletrochoque, né? E tudo, só que hoje não, hoje são tratamentos com equipe multidisciplinar, né? Tem várias etapas de um tratamento dentro de uma clínica psiquiátrica hoje, né? Com ressalvas, né? Como em tudo nessa vida. Hoje em dia, uma família que está com um paciente com surto, que precisa de tratamento, que precisa de internação, ela consegue levá-lo à internação, mesmo que o mesmo não seja conivente, que não seja de desejo, tem algum meio judicial para isso? O que que acontece? Existem meios quando o paciente, ele se coloca em risco, Sim, entende? Ele pode não querer uma internação, é um direito dele, mas existem critérios para você fazer uma internação compulsória. Uma delas é quando ele se coloca em risco, né? Ou em vida de terceiros ou a dele mesmo.
Então, existe sim a possibilidade desse paciente ser internado e ter o melhor tratamento possível e mais humanizado, né? Hoje em dia, os hospitais psiquiátricos eles estão tendendo a ter um tratamento mais humanizado. Sim, e porque as famílias ficam perdidas, né? Porque e quando a pessoa não quer ajuda, nesse ponto que eu entrei, por isso que eu entrei nessa pergunta, quando a pessoa não quer ajuda, você vai fazer o quê? O que que a família vai fazer? A família fica em desespero porque não tem como levar ao médico que a pessoa não aceita, não quer ir ao psiquiatra, não quer fazer tratamento. Então, ali, como comprovar? Como seria assim? O real critério de comprovar, tem os critérios, mas a senhora sabe dizer assim, quais seriam esses? Quando estiver colocando em risco, mas assim, a pessoa só não quer se alimentar, não quer sair do quarto, não quer tomar medicação, acaba sendo um risco para ela própria. Ou não, não é válido. Não, o que que acontece? Existem sim alguns critérios, mas hoje em dia existem várias possibilidades, né? Eu Sim, conheço vários psiquiatras que vão em domicílio muitas vezes, né, a pedido da família. E esse insight de querer o tratamento, muitas vezes o paciente não tem. Então é comum nós pegarmos pacientes que não têm noção ou que não quer ser ajudado. Naquele momento o sofrimento dele é tão grande que o desejo dele é morrer. Então, nós somos treinados a fazer essa abordagem, né, com esses pacientes. Muitas vezes, o psiquiatra ele pode ir em domicílio, sim, existem visitas vários. domiciliares, ou a família, né, pode levá-lo para uma avaliação. E aí, o psiquiatra ele trabalha, assim, de maneira efetiva sobre o tratamento daquele paciente. Muitas vezes não é na primeira consulta, né? É preciso um vínculo, uma confiança com aquele profissional e aos poucos ele reconhecer que ele precisa de tratamento. Quando isso não acontece, o psiquiatra pode sugerir uma internação e aí a família leva esse paciente para um centro para ser internado. Nós sabemos que, assim, se tratando assim de particular, é mais acessível, né? Você conseguir agendar uma consulta, você conseguir, assim, pagar uma consulta cheia, né? Falando grosseiramente, me perdoe, para um profissional. Só que e o SUS? A família que depende do SUS, ela consegue uma visita de um psiquiatra em domicílio? Ou no caso seria chamar uma ambulância, e a ambulância, assim, só se o paciente realmente estiver em surto, que aí se dirige ao local, falando de nossa cidade, vamos para o setor do HPS, para lá ele ser avaliado, ser estabilizado para saber se vai ser conduzido ou não para ou seja, para um centro de reabilitação hospitalar, né? Ou liberado para tratamento. O que que acontece? No SUS, né, geralmente a pessoa em surto, ela é referenciada, né, pelo SAMU e pela Sim, Polícia Militar, e aí leva pro SUP, né? E sim, aí lá é feita essa internação. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, na zona rural, que precisam de um atendimento psiquiátrico e que é possível sim, se você fizer um estudo de caso. Eu passei o caso para o assistente social entrou em contato com o CRAS e com o CAPS, e aí é possível sim uma visita domiciliar programada. Existe um matriciamento, né, na qual o médico da medicina de família ele pode passar o caso através online ou então discussão de caso ao psiquiatra e sim. aí a gente abordar esse paciente de uma maneira mais efetiva em domicílio mesmo. Então, para que tenha esse tratamento em domicílio, ou pelo menos esse primeiro contato, então é o médico da família, da região, que Isso, tem que fazer a solicitação dessa visita junto com a assistente social. isso Fazer aí, esse requerimento. Nesse isso. parecer, né, doutora? Uhum. É dessa forma. Isso aí. A gente faz o encaminhamento, passa o caso, entendeu? Dependendo da demanda, é possível sim providenciar um carro para levar o psiquiatra até o local para ser atendido lá, ou fazer um matriciamento, né? Que é o médico de família passando como que o paciente está naquele momento e qual a conduta em discussão com o especialista. Dessa Sim. maneira também é possível ajudar. Me corrija se eu estiver errada, porque quando a gente falou que ia ter a conduta, né, o deslocamento da Polícia Militar com o SAMU, quem não conhece fala, não, vai ter que chamar a polícia. Gente, me corrija, tá, doutor? A Polícia Militar é só para garantir, né, a dignidade daquele paciente, que ele não vai ser machucado, mas também que ele não vai estar machucando ninguém.
Não é isso? É exatamente assim, né? Dá um ar de algo ruim, mas na verdade é para proteção A mesmo, até proteção, do né? próprio paciente, né? Para ele não se machucar, para ele, num momento de surto ali, ele não colocar a vida dele em risco também. Para resguardar que ele está indo para um atendimento adequado e que ninguém vai fazer nada do que necessita realmente fazer para ele. Uhum, Não é isso? exatamente, exatamente. Doutora Letícia, uma delícia esse Uhum. bate-papo com você, Eu que sabe? Eu chamo de agradeço. você, eu chamo de senhora, Pode né? Eu chamar de fico você. doida. Uma delícia esse bate-papo. Queria deixar você à vontade para você quer acrescentar alguma coisa, você quer deixar um recadinho para os nossos ouvintes, ouvintes do Canal 10, do Léo, da Carla, sabe? Os clientes ouvintes da Anice. Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar com pessoas como você, altruístas, que gostam de ajudar as pessoas. Eu te conheço, né, do Linhares, então, É, assim, gosto muito de você como pessoa. Sempre ouvi falar bem de você. Gostaria de parabenizar você, a sua atitude, o seu programa, o seu projeto, né, com cuidar de quem cuida. É fundamental hoje em dia a gente pensar realmente num projeto desses que tende só a crescer. Eu estou empolgadíssima de fazer parte dele. Você pode contar comigo. Muito obrigada ao Léo do Canal 10 pela oportunidade, divulgação desse trabalho lindo e maravilhoso da Letícia. muito obrigado. Ó, fiquei sem palavras. Eu que te agradeço imensamente. Muito obrigada. Continue assim essa médica ímpar, diferenciada, Muito obrigada. humana, humilde. Gente, não tem adjetivos que caibam para a doutora Letícia. Ela tem uma paz. Vocês estão vendo que eu estou mudando minha entonação, eu estou tentando atingir. Eu chego lá. Estou tentando, Imagina. mas eu chego lá, sabe? E a todos vocês, meu muito obrigada e até o próximo De Frente com a Anice.